Fim de jogo no Beira-Rio, Cruzeiro volta ao Campeonato Brasileiro e vence o Internacional por 2-1. Mais importante que o desempenho hoje é os 3 pontos. Apesar que o desempenho foi razoavelmente bom. Em alguns momentos do jogo, o Cruzeiro conseguiu controlar o Internacional, mas em alguns momentos foi controlado pelo Internacional, deixou um pouco a desejar ali na marcação. Tá certo que o campo estava molhado, escorregadio, o Cruzeiro não tá muito acostumado a jogar assim, né? A gente, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, é um tempo um pouco mais consistente, um tempo mais seco. Então, o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade em relação ao gramado. E eu lembrei muito do jogo do ano passado contra o Internacional, que o Jonathan Jesus foi expulso. E aí a gente foi e sofreu os gols, inclusive com a participação do Wesley, né? Wesley, o grande Wesley, né? Mas enfim, galera, falando da partida, primeiro tempo ali, Cruzeiro entrou com um time que deveria entrar. Eu acho que o Arthur Jorge já está preparando o time para os grandes desafios, que é contra a Chapecoense na Copa do Brasil, pelas oitavas, e contra o Flamengo pelas oitavas da Libertadores. Então ele sabe que ele não tem muito tempo. Então é o seguinte, cara, eu já tenho que colocar o meu time ideal. E eu acho que esse time que entrou hoje é o time ideal do Cruzeiro. É ali, Fabrício Bruno, Otávio, Jonathan Jesus, inclusive, que partidaça, né, do Jonathan Jesus, né? Tirando uma bola no primeiro tempo, quase em cima da linha. O Cruzeiro que até os 10 minutos fez um bom jogo, fazia um bom jogo, até os 10 minutos do primeiro tempo. Teve duas oportunidades de fazer o gol, inclusive com o Peck, mais uma vez, né, Peck? Peck, capricha, Peck. Capricha muito rápido o Peck, né? Já deu pra ver, né, cara? Já deu pra ver que é muito rápido, muito intenso, ajuda na marcação e pisa muito dentro da área. Já deu pra ver essas características. Infelizmente, no final do jogo ali, houve aquela questão ali da deslealdade, né? Do jogador do Internacional, que foi expulso e ele acabou saindo. Tomara que não seja problema para domingo contra o Botafogo, porque o Cruzeiro já tem muitos problemas em relação a cartão amarelo, né? Mas enfim, Cruzeiro 10 minutos de jogo, bem no jogo, tendo boas oportunidades. Mas a partir dali, aí depois que fez o gol com o Caio Jorge, acho que o Cruzeiro baixou um pouquinho a pressão. E porque os dois times estavam marcando na pressão. Um jogo muito intenso, muito pegado. Porque os dois times estavam marcando alto. Não estava facilitando a saída de bola para ninguém. E aí o Internacional marcando alto tá deixando espaço nas costas da zaga. Esse é o perigo de jogar com a marcação com a linha muito alta. De time que joga com a linha muito alta, você tem que ter um sistema defensivo muito bom. Porque é natural que vai haver espaço nas costas entre o último zagueiro e o goleiro. E ali, num estourão, né, já havia tido essa bola longa com o Peck e ele não fez. E aí, na segunda oportunidade, que o Fagner foi lá e foi numa dividida e acabou colocando essa bola pro Caio Jorge nas costas do zagueiro. Aí o Caio Jorge no prime, né? Daquele naipe que ele gosta, né? E tal, o goleiro saiu, tocou no canto do goleiro, 1-0 pro Cruzeiro. O Internacional com o Carboneiro, cara, incomodando muito o Cruzeiro, muito o Cruzeiro. Inclusive, teve uma saída de bola do Otávio, em que quase por um incidente o Internacional chegou no empate. Fato é que no primeiro tempo o Internacional teve mais oportunidades de gol do que o Cruzeiro. Então houve essa troca de domínio no primeiro tempo. Chega o segundo tempo, o Cruzeiro aí sim volta melhor. O Cruzeiro volta melhor e fica ali uns 25 minutos bem, né? O Internacional sem ter a oportunidade. O Cruzeiro chega ao segundo gol com o Matheus Pereira. Mais uma vez, né? Matheus Pereira, né? A dupla, né? Matheus e Caio Jorge, né? Que de alguma maneira foram preteridos da Copa do Mundo, mas estão aqui na seleção de verdade e cada um fazendo um gol num tempo. E a partir dali o Cruzeiro tirou novamente o pé do acelerador, o Internacional teve um jogador expulso e mesmo com um jogador a menos, cara, o Internacional conseguiu ainda incomodar o Cruzeiro e conseguiu diminuir o placar para 2-1 e ainda quase criou outras oportunidades de talvez empatar o jogo. Aí é esse desequilíbrio que o Arthur Jorge precisa evoluir esse time do Cruzeiro. E aí ele teve que fazer as mexidas, o time estava cansado, tira Fagner, tira outros jogadores que estavam cansados, e aí acaba o jogo, mas a verdade é que o Cruzeiro, para domingo, o Cruzeiro tem muitos problemas, né? Acho que, se não me engano, hoje foram 5 ou 6 cartões amarelos. 5 ou 6 cartões amarelos. E aí para domingo o Cruzeiro não tem Matheus Pereira, o Cruzeiro não tem o Gerson, nem o Matheus Pereira. Meu amigo. O bom é que o Romero volta, né? O Romero não jogou hoje, volta domingo. Mas a verdade é que o Cruzeiro não tem substitutos à altura para esses jogadores. Inclusive, eu havia falado isso sobre a escalação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem até um bom time titular. A gente tem um bom time titular. Que, se bem treinado,
se aí pegar uns jogos de sequência, porque tem que entrosar, gente. A gente não pode olhar o jogo de hoje e falar assim, nossa, o time tá pronto. Não, a gente tem que gerar uma expectativa, projeção para o futuro. Esse time aí, bem entrosado, pô, cara, fica bom. Mas aí que tá o problema, o Cruzeiro não tem banco de reserva. Hoje, quando o Arthur Jorge olhava pro banco de reserva do meio pra frente, pra tentar mudar alguma situação, ele tinha Marquinhos, Wanderson, que inclusive entrou no jogo, Bruno Rodrigues, inclusive entrou no jogo, e Neisser, que inclusive entrou no jogo. E os outros dois jogadores são os jogadores da base, que é o Ryan Leles e o Juan Gabriel, que estavam ali na deles, cara, ganhando uma oportunidade de estar num jogo profissional. Então, pensando para domingo, Cruzeiro agora chegando a 27 pontos, Cruzeiro chegando, isso aí, Cruzeiro 27 pontos, sétimo colocado, atrás ali do Bahia com 30, Red Bull Bragantino com 30, Fluminense com 32. Então, o Cruzeiro tá o quê? Cara, uma vitória domingo contra o Botafogo no Mineirão, o Cruzeiro vai para 30 pontos. E aí, o Cruzeiro pode, de repente, dependendo dos resultados do Red Bull e do Bahia, já entrar no G5, que é a fase, que é a classificação para a Libertadores, que é o objetivo do Cruzeiro, né? Está ali dentre os classificados para a Libertadores. Infelizmente, o título ficou um pouquinho distante. O Palmeiras hoje fez 44 e o Flamengo chegou a 37 com um jogo a menos. O Flamengo tem 18 jogos. O Cruzeiro e o Palmeiras completaram 19. Então, do Cruzeiro para o Palmeiras, a gente está falando aí, gente, de 17 pontos. É muito ponto. A diferença é muito grande pensando em título. Então você tem que pensar o quê? Estar ali no G5 e focar nas Copas para tentar buscar um título. Mas com esse elenco, é um elenco muito curto, cara. Muito curto. Como volto a dizer, o Cruzeiro tem um bom time titular. Ponto. E algumas boas peças. Só que, gente, com 3 campeonatos, hoje o futebol tá muito pegado. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro hoje perdeu jogadores por cartão amarelo. Isso não vai ser só hoje. Vai acontecer mais vezes. Lesão, não vai ser só hoje. Hoje o futebol tá muito pegado, muito físico, muito intenso, campo molhado. Então todas essas circunstâncias vão gerar jogadores que vão ficar fora de jogos, de partida. E aí você precisa ter um banco de reserva. E aí vamos pensar em banco de reserva. O que o Cruzeiro tem? O Cruzeiro tem um Arroio, que é um jogador que é um bom reserva, pode ser titular. Você tem um Kenji, que pode ser um bom reserva, mas hoje não foi relacionado porque sentiu desconforto durante a semana e não foi relacionado. O Arroio também tá voltando de lesão. Quem mais você tira aí, cara, que pode vir a agregar, ser um reserva à altura? Não temos, cara. Tô falando do meio pra frente ali, gente. Do meio pra frente. Não temos. A verdade é essa, cara. Não temos, muito pouco. O Cruzeiro precisa encontrar outras peças, outras soluções. Eu até fiz um vídeo mais cedo criticando isso. A folha salarial do Cruzeiro hoje tá alta. Não é que o Cruzeiro não tá gastando, não é que o Pedrinho tá economizando. É porque o Cruzeiro fez investimentos inadequados nos últimos 18 meses e infelizmente a folha salarial ainda é alta, mas tem jogador hoje que não é opção para resolver o problema do Arthur Jorge. Mas então, galera, é isso aí. Feliz demais pela vitória, por esse retorno do Cruzeiro. Matheus Pereira, Caio Jorge bem. E aí, vamos pra cima e domingo tem Botafogo e nós vamos estar aqui novamente, beleza? Cruzeiro Cabuloso, tamo junto e até o próximo vídeo.